Provavelmente, desde que começamos a entender o mundo, uma verdade vem sendo gravada na nossa mente. Tudo que existe nesse mundo possui dois lados: luz e sombra, bem e mal, yin e yang. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça repleto de diversidade, basta observar com mais atenção para perceber que é sempre a mesma dualidade assumindo formas diferentes. Seja no futebol, no hóquei, no basquete ou no vôlei, sempre existem duas equipes em campo ou na quadra. É claro que cada equipe tem muitos jogadores, mas todos, sem exceção, jogam por um dos dois lados. Não existe uma terceira opção. Em um ringue de boxe, também há apenas duas pessoas. A entrada de uma terceira pessoa é terminantemente proibida. A menos, é claro, que você seja o árbitro ou esteja pensando em ajudar um dos dois. Essa é a regra. Será que essa regra vem da própria estrutura do mundo e tudo o que existe está destinado a se dividir em duas equipes? Olá, pessoal! Vocês já estão acostumados com a ideia de yin e yang, não é? E também com a ideia de que todas as partículas elementares do universo podem ser divididas, de modo geral, entre férmions e bósons. Será que uma terceira presença nunca é bem-vinda, hein? Pois é aí que você se engana. Quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Na verdade, tudo é mais complexo e muito mais interessante. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje. Lobos solitários e festeiros. Nós distinguimos as partículas por nomes como elétrons, fótons, quarks e gluons. Mas os físicos também possuem outra forma de classificá-las, baseada na maneira como as partículas de um mesmo grupo interagem entre si. E praticamente todas as partículas que conhecemos se dividem em dois grandes grupos, os férmions e os bósons. Mas qual é, afinal, a diferença entre eles? A diferença está na personalidade. Os férmions são lobos solitários até a medula. Dois férmions jamais aceitam compartilhar o mesmo estado, o mesmo lugar ou o mesmo papel. Cada um exige um espaço exclusivamente seu. Nada de cópias e muito menos de dizer: dá uma chegadinha para lá, porque eu também vou ficar por aqui. A única resposta é: aqui não tem lugar para você. Essa regra recebeu até um nome imponente: Princípio da Exclusão de Pauli. Parece o título de um filme de ação, né? Mas na prática é apenas uma lei de espaço pessoal em escala cósmica. À primeira vista, pode parecer que o fato de certas partículas não gostarem de lugares apertados não tem grande importância. Afinal, o que isso tem a ver com você? Mas a verdade é que não poderia ter mais a ver. É justamente graças a essa teimosia que todas as coisas, incluindo os seres humanos, conseguem existir. Por que você não atravessa a cadeira e cai no chão? Por que a parede é sólida e você não consegue atravessá-la como um fantasma? Para começar, por que existe química? Por que existem diferentes substâncias? E por que você mesmo existe? Porque os férmions que formam seu corpo se recusam a se amontoar em um único ponto. Eles não desfazem sua formação defensiva. Cada um ocupa o seu próprio lugar e jamais abre mão dele. E é essa teimosia que permite à matéria possuir volume e forma em vez de simplesmente desabar sobre si mesma. A solidez no mundo é literalmente formada por bilhões de partículas que não suportam chegar perto demais umas das outras. E quanto aos bósons? Eles são exatamente o oposto. Eles adoram agir em grupo e são os grandes festeiros que animam qualquer ambiente. Não importa quantos bósons sejam colocados no mesmo estado, eles ficam ainda mais felizes. Quanto mais, melhor. Nada de espaço pessoal. O lema deles é: vamos fazer tudo juntos! Uhul! E isso também está longe de ser um detalhe sem importância. Vocês sabem o que acontece quando uma enorme quantidade de partículas de luz se comporta exatamente da mesma maneira, em perfeita sintonia? Surge um laser. Aquele feixe de luz capaz de cortar metal e ler códigos de barras. O laser funciona porque os bósons adoram fazer tudo juntos e em perfeita harmonia. Em resumo, a situação é a seguinte: os férmions são como os passageiros de elevador. Cada um ocupa o seu próprio canto e não quer de jeito nenhum que alguém se encoste nele. Toda a matéria é formada por eles. Já os bósons são como o público de um show durante o refrão. Todos gritam juntos, completamente unidos e felizes. A luz e todas as forças da natureza ficam por conta deles. Sem nenhuma exceção,
tudo no universo é formado exclusivamente por essas duas equipes. Pelo menos, era nisso que acreditávamos até agora. Menos vezes menos. Essa é toda a lei do universo. Muito bem, já entendemos que existem duas equipes e que elas têm personalidades diferentes. Mas por que exatamente duas? Por que a natureza não permitiu uma terceira, uma quarta ou uma 10ª equipe? Por que ela é tão inflexível? Afinal, é impossível acreditar que falte imaginação à natureza, né? Imaginação é algo que ela tem de sobra. E que imaginação elaborada! Vejam só até onde a natureza foi capaz de chegar. É claro que foi capaz de chegar é apenas uma metáfora. Imaginem duas partículas absolutamente idênticas. Elas são como gêmeas, impossíveis de distinguir. Então você troca as duas de posição. Depois da troca, vamos observar o que aconteceu com o sistema. Caso não tenha mudado e tenha permanecido tudo exatamente como antes, essas partículas são bósons. Uma reação bastante típica de quem adora festas. Mas caso o sistema tenha se invertido e na linguagem da física quântica o sinal da função de onda tenha mudado, transformando positivo em negativo ou vice-versa, essas partículas são férmions. Matematicamente, isso significa que no caso dos bósons, a função de onda é multiplicada por 1, enquanto no caso dos férmions, ela é multiplicada por -1. Mas será que poderia existir uma terceira opção? Poderia haver algo que não fosse nem o sistema permaneceu igual, nem o sinal do sistema mudou? Seria possível multiplicar a função de onda por alguma coisa que não fosse 1 nem -1? Nesse momento, a natureza estreita os olhos com um ar malandro e responde: é possível, mas descubra você mesmo como. Então vamos tentar desvendar essa ideia extremamente elaborada da natureza da maneira mais clara possível. Começaremos pelo caminho mais direto. Imaginem duas pessoas em pé com um banco entre elas. Para trocarem de posição, elas podem contornar o banco tanto pela esquerda quanto pela direita. E em um plano, esses dois trajetos são fundamentalmente diferentes. Antes de continuar, precisamos esclarecer que nesse experimento não importa apenas onde as partículas terminaram. No mundo quântico, o caminho percorrido pelo sistema até chegar a determinado estado também possui significado. Caso seja possível transformar suavemente um caminho no outro, sem fazer as partículas se cruzarem no mesmo ponto, a física considera os dois caminhos equivalentes. Mas, caso isso não seja possível, eles são diferentes, e a função de onda pode reagir de maneiras diferentes. Para transformar um dos trajetos no outro dentro de um plano, seria necessário fazer o corpo de uma pessoa atravessar o corpo da outra. Isso é impossível, tanto em nosso mundo macroscópico quanto no mundo microscópico. A natureza não permite esse tipo de truque. Já no espaço tridimensional, podemos sobrepor os trajetos que contornam pela esquerda e pela direita sem fazer as partículas colidirem de frente nem por um instante. Como? É muito simples. Basta retirar uma delas do plano, passá-la por cima da outra e colocá-la novamente no lado oposto. O trajeto pela esquerda se transforma no trajeto pela direita, sem que ninguém precise atravessar o corpo de ninguém. Os matemáticos dizem que todos esses trajetos pertencem à mesma classe. Em termos mais simples, eles são equivalentes. Mas se todas as maneiras de trocar as partículas são, no fundo, a mesma coisa, então a natureza só pode reagir a essa troca de duas formas. A primeira é fingir que nada aconteceu. As partículas trocam de posição, mas o sistema permanece igual. A função de onda é multiplicada por +1. Esses são os bósons. A segunda reação é como se a natureza dissesse: eu percebi que vocês trocaram de lugar, viu? Por fora, tudo parece igual, mas no interior do mundo quântico, o sinal da função de onda muda. O positivo se transforma em negativo. Esses são os férmions. E só. Não existe uma terceira possibilidade. Mas por que a regra é tão rígida? Para entender, basta trocar as partículas mais uma vez. Depois da segunda troca, elas retornam às posições originais. Fazer duas trocas consecutivas equivale a não ter tocado nelas desde o começo. Imaginem que você e um amigo troquem de lugar 2 vezes. Na primeira troca, vocês realmente mudam de posição, mas depois da segunda, cada um volta a ficar exatamente onde estava. O mundo precisa retornar a um estado completamente idêntico ao inicial. Portanto, aquele misterioso fator que multiplica a função de onda durante a troca precisa obrigatoriamente resultar em 1 depois de 2 trocas. Ele é multiplicado por si mesmo e retorna ao ponto de partida.
Para partículas comuns em um espaço tridimensional, existem apenas duas maneiras de satisfazer essa condição. A primeira é o fator ser mais 1 desde o início. A segunda é o fator ser menos 1, pois quando ele é multiplicado novamente, o resultado também se torna positivo. Afinal, menos vezes menos é igual a mais. E essa é toda a estranha lei da natureza, que chega a soar um pouco filosófica. Em um mundo tridimensional, todas as partículas só podem jogar por uma das duas equipes. Ou você é um bóson que adora multidões, ou é um férmion teimoso e individualista. Não existe absolutamente nenhuma opção intermediária. Parece que perdemos, né? E que a história termina aqui. Yin e Yang. Luz e sombra. Positivo e negativo. Mas nós não vamos desistir com tanta facilidade, certo? Então o que aconteceria se retirássemos uma dimensão do mundo? Em vez de tridimensional, nós o transformaríamos em uma superfície praticamente plana. Assim, eliminaríamos aquela saída que permite erguer uma partícula e desfazer o emaranhado dos trajetos. E pelo visto é justamente nesse ponto que a natureza deixa de seguir suas regras habituais. Nem bóson, nem férmion. Muito bem, agora o mundo ficou plano. Não existe mais a direção para cima, apenas comprimento e largura, formando uma superfície perfeitamente plana, como uma folha de papel. Tudo o que existe ali está firmemente preso a essa folha. No mundo tridimensional, para transformar o projeto pela esquerda no trajeto pela direita, nós erguíamos uma partícula para fora do plano, passávamos por cima da outra e a colocávamos do outro lado. Mas para onde poderíamos erguê-la agora? A direção para cima não existe mais, ela foi retirada de nós. Em um plano, contornar o vizinho pela esquerda e contorná-lo pela direita são realmente dois trajetos diferentes. Além disso, em um plano, nem mesmo duas trocas consecutivas podem ser tratadas como voltamos ao início, então vamos esquecer tudo e fingir que nada aconteceu. No mundo tridimensional, quando duas partículas trocam de posição e depois fazem a mesma troca novamente, suas trajetórias podem ser suavemente simplificadas até um estado normal de repouso. As partículas retornam aos lugares originais e todos os vestígios da troca desaparecem. Em um plano, as partículas também retornam aos pontos de partida depois de duas trocas, mas a trajetória que desenham nesse intervalo forma uma volta completa, na qual uma delas contorna a outra. Essa volta não pode ser apagada por uma deformação suave do trajeto. Para eliminá-la, seria necessário fazer uma partícula atravessar a outra, algo que, como já dissemos, é impossível. Portanto, não podemos mais afirmar que nada aconteceu. Nesse caso, o fator que multiplica a função de onda deixa de estar limitado à escolha entre 1 e menos 1 e pode assumir qualquer valor. Todos os valores existentes entre bósons e os férmions. Surge uma quantidade infinita de opções intermediárias que um mundo tridimensional jamais poderia permitir. Essa é a terceira possibilidade. Para sermos mais precisos, não é apenas uma terceira possibilidade, mas um número infinito de novas opções. Os primeiros a descobrir essa brecha foram os físicos noruegueses John Leinas e Jan Mirheim, em 1977. Em seu artigo, eles concluíram que poderia surgir algo que não fosse nem bóson nem férmion. Naquela época, porém, isso ainda era apenas matemática pura, uma simples possibilidade. Em 1982, quem decidiu enfrentar esse problema foi Frank Wilczek. Ele realizou o trabalho mais importante, transformando a possibilidade matemática em física. Frank imaginou como essas partículas poderiam hipoteticamente surgir na natureza e deu a elas o nome de anyons. O nome vem da palavra inglesa any, que significa qualquer. Mas que tipo de coisa é essa, afinal? Bem, usando a comparação anterior, podemos explicar da seguinte maneira. Os férmions são individualistas, que valorizam seu espaço pessoal e dizem, esse lugar é meu, procure outro. Já os bósons festeiros não se importam em compartilhar o mesmo estado com outras partículas e dizem, quanto mais gente, melhor. Os anyons, por sua vez, são como filósofos que dão importância ao próprio histórico das trocas. Eles não se preocupam apenas com quem terminou em cada lugar, mas também com quem contornou quem, por qual lado e quantas vezes. Depois dessa breve apresentação, só faltava achatar o mundo e obter um anyon. Os físicos levaram 43 anos para conseguir isso. Da primeira partícula ao infinito. Não foi necessário usar uma bomba de hidrogênio, nem felizmente esmagar o nosso próprio universo.
Quando os físicos resfriaram um material especial até uma temperatura próxima do zero absoluto e aplicaram um poderoso campo magnético, os elétrons em seu interior foram comprimidos em uma camada extremamente fina e plana. Para os elétrons, o mundo se tornou praticamente bidimensional, e as ondulações coletivas que surgiam nesse plano começaram a se comportar como énions. É importante entender que os énions não são partículas independentes que circulam livremente pelo universo. Eles são ondas ou vórtices coletivos, nos quais bilhões de elétrons se comportam como uma única unidade. Em outras palavras, são quase partículas. E em 2020, 2 equipes de pesquisadores finalmente conseguiram encontrar seus rastros, usando abordagens diferentes. Pesquisadores franceses da Escola Normal Superior de Paris construíram um colisor de énions, fazendo os énions literalmente colidirem e observando suas reações. Pesquisadores americanos utilizaram um interferômetro, fizeram os énions girarem uns ao redor dos outros e capturaram seus vestígios quânticos. Os 2 métodos produziram a mesma resposta proibida. Não era 1 nem menos 1, mas 1/3. Aquele énion era 1/3 de férmion. Acham que essa história termina aqui? Nem pensar. Existem tipos ainda mais estranhos de énions. Os descobertos em 2020 eram, por assim dizer, os mais simples. Mas também existem énions para os quais a própria troca de posição se transforma em um grande acontecimento. Eles são chamados de énions não abelianos. No caso das partículas comuns, a ordem em que as trocas são realizadas não faz a diferença. O resultado é sempre o mesmo. Com os énions não abelianos, porém, a ordem é importante. Se primeiro trocarmos essas 2 partículas e depois aquelas outras, obteremos determinado resultado. Mas se mudarmos a ordem das trocas, o resultado também vai mudar. O sistema se lembra do que foi feito e da ordem que tudo aconteceu. Em outras palavras, as partículas armazenam o histórico de suas próprias trocas. E essa memória fica gravada em todo o sistema, na própria estrutura dele. Cada volta deixa um vestígio que não pode ser apagado. Uma memória desse tipo é um verdadeiro sonho para os computadores quânticos, pois é extremamente difícil destruir as informações por acidente. Em 2023 aconteceu um verdadeiro avanço. 2 equipes, uma do laboratório Google Quantum AI e outra formada pela empresa Quantinuum e pela Universidade Harvard, aprenderam quase simultaneamente a controlar esses énions não abelianos em processadores quânticos. Um fenômeno estranho que antes existia apenas nas equações se transformou em uma ferramenta. Depois disso, as descobertas começaram a surgir como uma enxurrada. Janeiro de 2025. 2 físicos demonstraram matematicamente, de maneira rigorosa, que as parapartículas podem existir. Não se tratam de énions, mas de um terceiro caminho completamente diferente, que rompe as regras por meio de uma matemática ainda mais profunda. Durante meio século, acreditou-se que algo assim fosse impossível. Mas quando a questão foi finalmente examinada, descobriu-se que era perfeitamente possível. Início de 2026. Uma nova surpresa. Énions unidimensionais. Pela própria definição, eles não deveriam ser capazes de existir. Afinal, como partículas sobre uma linha poderiam contornar umas às outras? Eles só poderiam atravessar umas às outras. Mas os físicos demonstraram que esse ato de atravessar também pode funcionar. Surgiu mais uma categoria de partículas sem precedentes, que já pode ser detectada com os equipamentos existentes. Então, o que vocês acham? Énions. Énions não abelianos. Parapartículas. Énions unidimensionais. 4 golpes devastadores contra uma regra considerada absoluta durante 100 anos. E isso é apenas o que conseguimos descobrir até esse exato momento. A realidade se mostrou muito mais rica do que as regras que acreditávamos governá-la. Mas isso já não deveria nos surpreender, não é? Toda vez que pensamos ter finalmente montado o quadro completo, o horizonte se afasta ainda mais. Agora, esse horizonte chegou até cada um dos tijolos que formam a realidade, revelando que eles não existem em apenas 2 tipos. Quantos tipos existem, ninguém sabe ainda. A física está incompleta. Talvez a física nunca seja concluída e nós continuemos sentindo para sempre o olhar travesso da natureza. Isso significa que assuntos interessantes ainda estão muito longe de acabar. E se vocês gostaram desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final.
A gente se vê novamente aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!